Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Menino Jesus de Praga, abençoai-nos. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, rogai por nós. São José, rogai por nós. Nossos santos anjos da guarda, vigiai-nos. São Roque, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Se o sal perder a sua força, com que será ele salgado? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder-se uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lucerna e se põe debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão em casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não julgueis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruir, mas sim completar. Porque em verdade vos digo que enquanto não passar o céu e a terra, não desaparecerá da lei um só jota ou um só ápice, sem que tudo seja cumprido. Aquele, pois, que violar um destes mínimos mandamentos e ensinar assim aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus, mas o que os guardar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Podem sentar. A epístola de São Paulo, apóstolo a Timóteo, nos diz: Caríssimo, conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, repreende, suplica, admoesta com toda paciência e doutrina, porque virá tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, mas multiplicarão para si mestres conforme seus desejos, levados pelo prurido de ouvir, e afastarão os ouvidos da verdade, e os aplicarão a fábulas. Tu, porém, vigia sobre todas as coisas, suporta os trabalhos, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério, sê sóbrio, porque quanto a mim estou já para ser oferecido em libação, e o tempo da minha morte avizinha-se. Combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. De resto está-me reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não só a mim, mas também àqueles que desejam a sua vinda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridas almas, nós celebramos hoje a festa de São Pedro Damião, um santo que chamamos de confessor porque não morreu mártir. Os confessores são aqueles que morreram de morte ou doenças, ou morte não matada, diriam. Morte morrida, coisas da vida. Os mártires são aqueles que foram executados por ódio à religião. Odiando a Cristo e a nossa santa religião, os verdugos mataram os que professaram esta fé. Aí são chamados mártires. Os doutores estão entre os confessores e são homens que ensinaram muitas coisas à Santa Igreja. E o santo de hoje é um santo doutor. Não todos os confessores são doutores, mas o de hoje sim. E nós ouvimos o evangelho que Nosso Senhor fala, justamente a menção aos apóstolos e aos doutores, que sois o sal da terra e a luz do mundo. Os doutores são aqueles santos que pelos seus ensinamentos trouxeram consigo algo a mais para iluminar a igreja. Mas não uma luz nova, porque a luz da igreja é Cristo. Mas ao colocar um prisma nesta luz, se viu outras cores. E aí nós vemos os ensinamentos dos doutores, outras, nunca novidades, mas sempre outros aspectos com profundidade de doutrina da mesma fonte de luz que é nosso Senhor Jesus Cristo, cuja fonte também está no Santo Evangelho. Por isso o Evangelho diz: vós sois a luz do mundo. Mas esta luz do mundo que os doutores são, que os santos são,
é uma luz que veio de Cristo. Por isso, a luz que Deus nos dá sempre vem do alto. Se nós olharmos os astros portadores de luz, o Sol, a Lua, as estrelas, todos estão nas alturas. E os homens, como são bons imitadores das coisas que Deus faz, por exemplo, nós temos essa lâmpada no alto. É verdade que as decorações modernas, por falta de sensatez, colocaram luzes no chão. Mas quando nós queremos iluminar, nós temos que colocar a luz no alto, porque ela difunde mais sua claridade. Então, os santos são iluminados pela luz de Cristo, mas é o Cristo que veio do alto pela encarnação e voltou para o alto pela ascensão. Não é o Cristo que inventam, não é o Cristo de um protestante que nasceu da onde? Da cabeça podre de Lutero. Não é o Cristo inventado pelo Espiritismo, que foi um Cristo desfigurado pelas paranoias e sensatezes e estupidez de Allan Kardec. É um Cristo, aquele único e verdadeiro que é o Verbo eterno, gerado, luz da luz, Deus de Deus, que dizemos no credo, que nasceu da Santíssima Virgem Maria e que na sua ascensão voltou ao céu e de lá ele ilumina a todos os que andam na verdade, que é Ele mesmo. Aí o que diz Nosso Senhor? Sois a luz do mundo. Então não se pode esconder uma luz debaixo da cama de um alqueire, como os homens modernos hoje querem iluminar, colocam luzes no chão. Não serve para muita coisa. Mas se querem que essa luz brilhe, ilumine a todos que estão em casa e coloca no alto. A importância que o católico, porque também é portador da luz de Cristo pelo santo batismo e pela graça, não estando em pecado mortal, de estarmos no alto. Nós não estamos no alto para nos amostrar. Nós não estamos no alto para espizinhar e esmagar os que estão no baixo. Não. Nós devemos estar no alto para que, estando como os astros que portam luz nas alturas, possam iluminar aqueles que estão nas trevas, para que eles saiam das trevas. Mas quando isso não se dá, o que acontece? A escuridão total. Nós hoje na Santa Igreja, em crise, e na sociedade sem norte, nós não vemos mais um exemplo correto. Alguém se esforça por fazer um bem em um aspecto. Tem muita gente que tenta ser boa com filantropia, por exemplo, ajuda algum pobre, necessitado, visita algum doente, já é um milagre encontrar essa disposição, mas ainda existe, graças ao bom Deus, mas só que esta luz é tênue, porque às vezes estão, sim, dando comida aos pobres, mas não tem Deus na alma, que é a prática de uma religião verdadeira, a fé católica. Às vezes estão comovidos com alguém que está sofrendo, mas não tem nenhuma compaixão do Cristo que morreu por eles na cruz, por isso não querem se conformar à religião que ele assinou do alto da cruz. Então é uma luz tênue, é uma bondade que está oscilante, porque hoje elas podem fazer isso e amanhã pode não fazer, e acharão que são boas pelo fato de terem feito alguma coisa boa. Mas a luz de Deus não é uma luz tênue e nem uma luz que se contentou por alguma vez ter iluminado. É uma luz que tem que iluminar sem eclipse. Aí nós entendemos os santos de verdade, que eles foram virtuosos, das virtudes eles foram heróicos nas virtudes, e da heroicidade das virtudes eles foram tais que, como uma estrela, se explodiram de amor a Deus e foram colhidos por Deus e posto no firmamento para exemplo daqueles que aqui estão, que somos nós que aqui estamos. Agora, se essa luz não ilumina, ela não presta para nada. Então não adianta o homem tentar ser bom em um aspecto, porque não serve para nada, segundo Deus. Ele tem que buscar o bem em sua integridade. Aí vamos entender o que dizem os adágios da igreja, que o bem é íntegro em sua causa. Então a iluminação que o homem de Deus traz para os outros, ela não tem nenhum defeito em nenhum aspecto. Ela é caridosa, sabe dar de comer aos pobres, mas ela também sabe dar bons conselhos. Ela sabe rogar a Deus pelos vivos, mas também sabe pedir pelos mortos.
Ela sabe corrigir com paciência e também sabe dar exemplo de retidão. Aí vemos as obras de misericórdia espirituais e temporais, conhecidas pelo catecismo, reluzir com perfeição e harmonia. Aí vemos que aquela pessoa que tenta ensinar, ela também pratica o que ela está ensinando. E o que ela quer que os outros façam, ela se esforça por fazer. Aí a luz de Deus não encontra contradição. Por isso, na luz de Deus não há trevas, somente o brilho do seu máximo esplendor. E esta é a perfeição da alma católica. E nosso Senhor dá outro exemplo. Vós sois o sal da terra. Senhoras conhecem bem o sal porque cozinham. Se o sal é posto mais, aquilo por bom que tenha sido feito, fica a desejar porque se torna desagradável. E se ele está ausente, é possível comer, mas fica algo a desejar. O sal, ele dá aquele toque de algo ser apreciado na mesa. Pois então, na luz Deus Nosso Senhor, ele não coloca medida. Mas como ele usa o exemplo do sal, o sal tem que ser posto à medida. Agora, se for a medida de tempero, é a medida de prudência. Mas se for a medida de ser preservado da corrupção, quanto mais sal, melhor. Aí a nossa famosa carne seca, que nós pegamos ela, colocamos um sal, bastante sal, e o sal vai sugar a umidade e a carne vai ficar preservada da corrupção. Nesse sentido que nosso Senhor está dizendo, que nós somos sal e devemos ser, porque o sal preserva da corrupção. Aí nós temos uma luz indefectível que devemos fazer irradiar para este mundo e temos que fazer, ao ser luz, sermos sal em abundância para preservar esta sociedade a nós mesmos, a sociedade em que nós estamos, nossa casa, o entorno e os demais que conosco convivem da corrupção. E qual corrupção? A corrupção dos costumes. Porque o sal, em outro aspecto, ele designa sabedoria. Aí tampouco tem medida, porque ninguém é muito sábio a tal ponto de ser extremadamente sábio e ser algo desagradável. Quanto mais sábio, melhor. E para preservar da corrupção, quanto mais sal, melhor, mais se mantém a corrupção daquilo que se busca preservar. E nosso Senhor diz aqui, se o seu sal não salga, ou seja, se é insosso, ele não serve para nada. O que ele serve? Para ser pisado pelos homens. Aí nós vamos entender que nessa crise, mesmo que se falem de bispos, mesmo que se falem de sacerdotes, mas quando não estão salgando e iluminando, leva o desprezo de todos, quer dos bons, quer dos maus. Por que nosso Senhor deixou, e não precisa ser um místico, nem um carismático, para perceber isso, nosso Senhor deixou, como ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ao sermos ovelhas de Cristo, quando nós vemos um lobo, nós percebemos algo não funciona. A margem do gosto pessoal, a margem, a simpatia e a parte de dotes naturais. Mas percebemos quando ouvimos um lobo. E por quê? Porque ele leva uma falsa luz, talvez um holofote vindo de uma chama do inferno que fica oscilando, e ele leva um falso sal, porque o que ele pisa leva o amargor, o que ele toca leva à corrupção e não à incorrupção. E aí temos entendido o que diz o apóstolo na epístola. Acautelai-vos dos falsos profetas, disse nosso Senhor, mas ele vai dizer, olha, virá tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina e inventarão o quê? Fábulas. Estes são os falsos sais. Essas são as falsas luzes. Por quê? Porque vão dizer o que nós queremos ouvir. E diz aqui o apóstolo, eles não suportarão a sã doutrina. Ou seja, vão achar que é muito salgada a doutrina católica. E vão achar que é demasiado luz para o homem moderno que vive como uma coruja. Só anda nas trevas da noite. Então vão fazer o quê? Multiplicarão para si mestres conforme os seus desejos. Então vai salgar a sua medida do seu paladar e vai iluminar a medida da sua cegueira, da sua miopia, e não segundo aquela irradiação sem medida da luz de Cristo e a quantidade de sal que Deus também não mensurou, quanto mais melhor para preservar da corrupção. Aí nós vamos entender, queridas almas, porque a nossa Santa Igreja está em crise.
O católico olha o critério de Deus, o homem moderno, e acha que é demais. Deus pede muito. Rezar demais, é missa todo domingo, é confissão frequente, agora vem a quaresma, jejum todos os dias. Para que isso? Perguntam os católicos. Eu não falo de protestantes que poderiam, com muita malícia, criticar a nossa prática, mas às vezes somos os próprios católicos. Aí falam, mas é muito santo, é muita missa, é muita vela, é tudo muito. Mas então, porque nós estamos aí com pouca luz e com pouco sal, tentar mitigar, tentar mermar, atrofiar a abundância das coisas de Deus. E assim nós vamos entender por que então este mundo e os cristãos são pisoteados mesmos. Por quê? Porque Nosso Senhor disse, se o seu sal não salga, será pisado pelos homens. E os homens andam pisando na religião, mas não na religião verdadeira, na religião meia boca, que o católico acha que pratica com perfeição, mas é a sua religião pessoal e não a religião católica que foi assinada com o sangue de Cristo na cruz. Então, queridas almas, ao celebrar hoje um doutor da igreja, deixamos-nos realmente remediar-nos, consultar-nos por este doutor de almas com a doutrina de Cristo. Devemos, de fato, cada dia, é verdade que levamos nossas misérias, fragilidades, Deus conhece todas elas. E para isso Deus deu um remédio, são as virtudes, é a graça de Deus e a prática da religião íntegra que fará que o homem cada vez mais saia do seu 110 para o seu 220, até virar um holofote de Cristo na face da terra e iluminar. E muitos hoje andam aí como um batendo no outro, porque as trevas no mundo é densa, e quem devia iluminar não ilumina, quem devia salgar não salga, que são as almas fiéis a Cristo, que deveriam ser fiéis, e assim nós vemos a corrupção solta em trevas densas. Aí é o dia de horror, de pavor do demônio. E se nós estamos aqui, é justamente para sermos luz, sermos salgados por Cristo e assim temperar o amargor deste mundo, dando um gosto e um sentido a esta vida que sem Cristo não tem nenhum sentido, e depois iluminando essas trevas e mostrando que há um caminho da terra para o céu, que quem tem luz pode enxergar, ajudado sempre pelas virtudes praticadas ou pelo menos desejadas a se levar à execução. Então peçamos a São Pedro e Damião, à Santíssima Virgem Nossa Senhora, aos santos de nossa devoção que nos salguem, que nos preserve da corrupção e que nos iluminem, e que não nos contentemos em ser um pobre vagalume que anda piscando por este mundo, mas sermos sim um holofote de Cristo que ilumine a todos os que estão ao nosso redor para os conduzir a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.